Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando sequência àquela bateria de exercícios exclusivos para você que vai prestar aí, está estudando para concorrer às carreiras bancárias, né? Assuntos exclusivos de matemática. E agora na nossa aula 11, galera. O que nós vamos falar nesta aula, professor? Logaritmos. Mas se você ainda não assistiu às aulas anteriores, dê uma pausa no vídeo, volte, retorne, assista lá. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá. Logaritmos. Que parada é essa, professor? Então, na aula de hoje, nós preparamos aí, vamos dar a definição de logaritmos, a condição de existência de um logaritmo, vamos falar sobre as propriedades e equações logarítmicas e, como de praxe, resolver aí alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores. Beleza? Dando início ao princípio do começo da nossa aula, vamos lá, logaritmos. Definição, gente. O que é um logaritmo, professor? Logaritmo, ele é o inverso da equação exponencial. Adição, inverso da subtração. Oposto, contrário, né? Multiplicação, da divisão. Potenciação, da radiciação. A equação exponencial é o logaritmo. Então, são funções inversas, tá? Então, na equação exponencial, eu tinha lá uma base elevada a um expoente que me dava um resultado, tá? O logaritmo vai ser o seguinte: o logaritmo é o nome que se dá ao expoente que se deve elevar uma base para que ela seja igual a um determinado valor, que nesse caso é chamado de logaritmando, ok? Então, olha só, para vocês entenderem melhor como é uma ação inversa. Simbolicamente, nós vamos usar a palavra log, tá? Para dizer que é logaritmo. Então, como que eu faço a leitura? Log de b na base a é igual a x, tá? Então, o logaritmo, que é o x, é o expoente ao qual eu devo elevar a base, que nesse caso aqui é a, para que ela seja igual ao logaritmando, que nesse caso aqui é b, tá? Então, de uma forma representativa, eu tenho assim: log de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x for igual a b. Então, para nós determinarmos o logaritmo, nós precisamos, na verdade, encontrar um expoente ao qual eu devo elevar a base para que ela seja igual ao logaritmando. Então, a definição de logaritmo me diz como eu devo proceder. Observem que eu saí de uma situação de logaritmo para uma situação de exponencial. Por isso, você precisa entender muito bem a nossa aula 10, que foi sobre equação exponencial. Se você ainda tem alguma dúvida, assista ela novamente, porque vai ser muito importante para nós resolvermos logaritmo, termos conhecimento de equação exponencial. A partir do momento que eu aplico o conceito de logaritmo, a resolução é uma equação exponencial. Beleza? Então, vamos lá. Conhecendo um logaritmo. Então, eu tenho aqui log de b na base a igual a x. É bem assim que se faz a leitura. Log de logaritmo de b na base a igual a x. O log aí é o símbolo, né, que nós usamos como referência, tá? Abreviada do logaritmo. O a, que é o valor que está aqui embaixo, ele é chamado de base do logaritmo, tá? Base. Quero falar a respeito disso. Quando essa base não for indicada, quer dizer que ela vale 10. Vou repetir. Quando a base não for indicada, eu considero sempre 10. É a mesma coisa que na raiz. Lembram da raiz? Quando a raiz ela é quadrada, ou seja, índice 2, eu não preciso mostrar, mas considera-se 2. Tá? Quando não mostrado é 2, na raiz. O expoente de uma potência, quando não indicado, considera 1. Tá? E são regras. O logaritmo, quando não indicado a sua base, considera-se 10.
Tá? Então, na radiciação, o índice da raiz, quando não indicado, vale 2. Na potenciação, quando o expoente não é indicado, vale 1. E no logaritmo, quando a base não for indicada, vale 10. Tranquilo? Então, essas são as regras. Beleza, professor, vamos lá. Então, eu já sei que quando não mostrar, é 10. O B é o logaritmando. Professor, esse também pode ficar sem mostrar? Não, gente. Esse aí sempre tem que ser indicado. Tá? Então, é o resultado da nossa potência. Porque eu tenho uma base elevada a um expoente que tem que dar um resultado. Esse resultado que tem que dar é o que nós chamamos de logaritmando. Tá? E o x, que é o logaritmo, que é exatamente esse expoente ao qual eu vou elevar a base. Beleza? Então, está aqui o nome de cada um deles. Professor, eu tenho que guardar A, B? Não, gente. Eu representei aqui por A, B, mas pode ser qualquer valor, pode ser até letras diferentes. Tá? Condição de existência. O que é condição de existência? Condição, condicionado. É algo que, para ocorrer, depende de uma certa determinação, de uma situação que tem que ser ponderada e respeitada. Ok? Então, a condição para que um logaritmo exista, isso quer dizer, professor, que nem sempre é possível resolver um logaritmo? Yes, galera, isso mesmo. Nem sempre será possível encontrar uma resposta para um logaritmo. Só será possível se obedecer à condição de existência. E a condição de existência diz o seguinte, B, lembram quem é B no nosso exemplo? O logaritmando, galera. Esse logaritmando ele precisa ser maior que 0. Maior que 0 quer dizer que ele não pode ser negativo. Tá? Ele pode ser 0,1, 0,2, 0,3, pode ser qualquer número decimal. Só não pode ser 0, tá? E nem pode ser menor que 0. Tá? Se ele tem que ser maior que 0, então ele tem que ser positivo, sempre. Tá? A base, que é o A, ela tem que, além de ser maior que 0, ou seja, ela não pode ser negativa também, ela tem que ser diferente de 1. Professor, por que diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 50 é 1. 1 elevado a 1000 é 1. Então, 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, eu não posso ter na base do meu logaritmo o número 1, porque eu nunca conseguirei solucionar essa equação. Beleza? Bom, sendo assim, ele pode ser um número decimal, fracionário, entre 0 e 1, e pode ser maior que 1, menos 1. Tranquilo. Respeitado isso, vamos para alguns exemplos. Olha só. Log de 16 na base 2 igual a x. Como que eu resolvo esse tipo de equação, professor? Aplicando a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando, galera. Repete comigo. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Quem é a minha base aqui, professor? O 2. Quem é o logaritmo? O x. Quem é o logaritmando? 16. Então, ó, base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a x é igual a 16. Esse é o conceito de logaritmo. Daqui para frente, galera, equação exponencial. Ó, bom, 16 é 2 elevado a 4. Então, elimina a base, conclusão, x igual a 4. Pronto, fechou, determinei o valor de x. Viram que logaritmo é só a definição inicial, depois eu caio numa equação exponencial? Uma outra situação, ó. Log de 49 na base x é igual a 2. E agora, eu preciso achar o valor de x. Definição. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. X elevado a 2 é igual a 49. Como que eu resolvo isso? Tirando uma raiz, né? Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, porque é x ao quadrado, ok? Lembram? Mais ou menos, porque é do segundo grau, tá? Então, raiz quadrada de 49 é 7, mais ou menos 7. Mas espera aí, professor, qual é a resposta? O 7 ou o menos 7? Veja bem, vamos para a condição de existência. Na condição de existência diz que a base, por que a base? Porque o x está na base, ó. A base
tem que ser positiva. Então, o menos 7 não nos interessa. Então, a resposta vai ser só mais 7. Tá? Por quê? Porque a base não pode ser negativa. Tranquilo? Beleza. Olha só a importância de nós conhecermos a condição de existência. Porque nem sempre a resposta que eu encontro, ela pode ser admitida como verdadeira. Ou seja, em outras palavras, tem que satisfazer a condição de existência. Beleza, professor. Vamos para frente. Propriedades dos logaritmos, galera. Bom, nós temos 3 propriedades que você tem que saber de cor e salteado na ponta da língua, galera. Primeira propriedade, propriedade da multiplicação ou propriedade do produto. Olha aqui, eu tenho log de A vezes B. Eu tenho uma multiplicação. Quando o meu logaritmando, que aqui A vezes B está no logaritmando, qual é a minha base aqui? Não foi indicada, então é 10. Tá? Quando eu tenho um logaritmando, no logaritmando uma multiplicação, eu posso separar com soma. Ou seja, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B. Tá ligado? Então, soma. Se eu tenho uma divisão, logaritmo do quociente. Então, no logaritmando existe uma divisão. Ao invés de somar, eu subtraio. Log de A menos log de B. Então, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Logaritmo do quociente, da divisão, logaritmo da diferença. Beleza? Pessoal, toda propriedade é via de mão dupla. Ok? Se ela vale da direita para a esquerda, então ela vale da esquerda para a direita, beleza? Vale da direita para a esquerda, vale da esquerda para a direita. É via de mão dupla. Se não ocorrer isso, então não é uma propriedade, tá? O que eu quero dizer? Que se você tiver uma multiplicação, você pode transformar numa soma, e se você tiver uma soma, você pode transformar numa multiplicação. Professor, o que fazer? Como que eu sei o que eu devo fazer? Cada caso é um caso. Então, o importante agora é que você saiba que, se houver necessidade de uma transformação, você pode fazer isso. Agora, somente o exercício é que vai destacar, deixar claro, se é ou não conveniente fazer tais transformações. Mas o importante é que você saiba que você pode fazer, tá? Então, vamos lá. Logaritmo da potência. Então, quando eu tenho log de A elevado a N, eu tenho no logaritmando uma potência. A regra diz o seguinte: nós pegamos o expoente dessa potência, trazemos ela para frente, multiplicando o logaritmo. É o que nós chamamos aqui de peteleco. Sabe aquele peteleco que você dá na orelha do indivíduo, assim, dá assim na orelha, dói pra caramba, né? Nós vamos dar um peteleco nesse N e ele vai vir aqui para frente. Então, ele vai ficar assim, ó. N vezes log de A. Olha só, eu tirei o N que estava no expoente, trouxe para frente, multiplicando o logaritmo. Então, ele sai do expoente e vem para frente. Professor, então, se eu tiver um número que está multiplicando um logaritmo, eu posso também elevar ele no expoente do logaritmando? Pode. Você pode tirar ele da frente e jogar ele no expoente. É o que eu disse. A propriedade é via de mão dupla. Beleza, conhecido as propriedades, vamos falar das equações, porque a gente precisa, para resolver a equação, aplicar as propriedades. O que é uma equação logarítmica, galera? Olha só, o objetivo de qualquer equação logarítmica é estabelecer de maneira lógica uma igualdade entre os elementos de um logaritmo. Igualdade esta obtida por meio de comparação e associação de elementos correspondentes. Vamos traduzir isso. Galera, em outras palavras, esse conceito diz que uma igualdade só é estabelecida se os elementos correspondentes forem semelhantes, iguais, congruentes. Ok? Beleza? Então, se eu tenho o logaritmo de um lado igual a outro logaritmo, para que isso seja verdadeiro, os elementos correspondentes têm que serem iguais. O que são elementos correspondentes? Base de um, base do outro. Logaritmando de um, logaritmando do outro.
Tá ligado? Beleza? Então isso tem que acontecer. Vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui log de 5x menos 8 na base 4 igual a log de 3x mais 38 na base 4. É uma equação logarítmica? Sim. O que é uma equação logarítmica? É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que contém uma variável e, nesse caso, como é logarítmica, vai ter que apresentar a simbologia log. Beleza? Eu tenho aqui uma igualdade, galera. De um lado eu tenho log de 5x menos 8 na base 4. Do outro, 3x mais 38 na base 4. Veja bem, se isso aqui é igual, então os elementos correspondentes têm que serem iguais. Ó, professor, a base tranquilo, ó, 4, 4. Beleza. Então, para que seja verdadeiro, o logaritmando também tem que ser igual, ó. Ou seja, 5x menos 8 tem que ser igual a 3x mais 38. Aí, o que tem x vem para um lado, troca de lado, troca o sinal. O que não tem x vai para o outro, trocou de lado, troca o sinal. Então, 3 vem menos 3, menos 8 vai mais 8. 5 tira 3 é 2, 38 mais 8 são 46. E 46 dividido por 2, x igual a 23. Pronto, fechou, professor. Qual deve ser o valor de x para que isso seja verdadeiro? X tem que ser igual a 23. Beleza, professor? Compreendendo, galera? Então, numa equação logarítmica, eu tenho que ter o mesmo símbolo de ambos os lados, de log, com as mesmas bases ou mesmos logaritmandos. Ok? Beleza, vamos para mais um exemplo. Resolva em R. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com personal coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.